Amém. Glorificado, exaltado seja o santo bendito nome de Jesus. Com alegria e satisfação, quero cumprimentar a igreja de Jesus com a paz do Senhor. Dizer que eu estou feliz em retornar a este abençoado estado, nesta cidade marcante e significativa para a história do movimento pentecostal do nosso país, para participar deste simpósio que tem um significado extraordinário, não só no mundo espiritual, mas para a igreja local aqui em Iquaraci. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Ari Gomes, sua digníssima esposa e o ministério da igreja aqui em Iquaraci. Eu estive com o pastor Ari, agora no treinamento de missões dos Estados Unidos, e ele é um vaso extraordinário nas mãos de Deus, que Deus tem usado aqui para fazer a diferença aqui neste lugar. Quero glorificar a Deus pela vida do amigo, pastor Saulo Gregório. Pastor Saulo Gregório nos ensina como liderar. Liderar não pode ser sozinho. Liderar é compartilhar, é delegar. E o pastor Saulo tem nos ensinado isso, e eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Louvo a Deus pela vida do pastor Álvaro, que nesta noite não só honra este simpósio com a sua presença, já que é um dos líderes da nossa igreja no Brasil, mas também representa o nosso digno presidente. A última vez que estive com o pastor Álvaro foi quando estava ministrando na convenção em Goiás, e ele estava lá, e eu tenho a alegria de revê-lo e estar com ele aqui. Quero glorificar ao Senhor pela vida de todos os palestrantes e saudar todas as missionárias, na pessoa da missionária Sônia, que conheço aqui hoje, já que as mulheres aqui são maioria, glória a Deus. E eu quero glorificar ao Senhor pela vida de cada missionária e cada servo de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus tem usado as mulheres para fazer uma obra extraordinária. Antes de observar o texto, eu sei que o horário já está avançado, entendo perfeitamente esta noite de abertura, mas há uma palavra que Deus colocou em meu coração, e eu vou compartilhar ela aqui esta noite. E eu quero já pedir perdão, porque eu não vou participar do restante do simpósio. Hoje eu ministro e já volto 1h pouca da manhã, mas não poderia deixar de atender o convite do amado pastor Saulo. Eu tenho 3 livros que eu trago para apreciação dos irmãos. O primeiro livro é este, O Segredo da Obra Missionária. Tem pessoas que estão feridas porque está fazendo a obra de Deus sem ter o conhecimento do dono da obra. Fazer a obra de Deus sem saber como o dono quer é um perigo grande. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E Deus não pede favor a ninguém. Ninguém faz favor para Deus. Segundo, Deus não precisa de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. Deus conta conosco, mas não precisa da gente. E se a gente bota a banca, Deus levanta alguém com habilidades menor que a nossa e faz um trabalho melhor do que nós. A obra, aí tem gente que morre de raiva. Por quê? Porque ele tem habilidade, mas botou banca. Aí Deus levanta quem não tem habilidade e faz melhor do que ele. Foi isso que Deus fez com a igreja de Antioquia. Aí que eu trato sobre isso. Eu digo nesse livro que pior do que ninguém é qualquer um. A necessidade da obra não pode ser desculpa para colocar qualquer pessoa. Ah, não tem ninguém para reger, bota a irmã aí. Sim, a irmã está tratada, o caráter está tratado, é crente, é convertida. Não, vai ser um problema na obra.
Vai ser um problema na obra. Inclusive tem um movimento aí querendo infiltrar na igreja, não sei se vocês ouviram. Uma mulher dizendo, vamos botar as tias, vamos infiltrar nas igrejas, as igrejas precisam de tia para cuidar das crianças, e aí a gente chega lá e se candidata, enquanto eles estão lá dando glória, a gente está fazendo a cabeça das crianças, e desfazendo tudo que eles ensinam. Esse é o projeto do diabo, e a gente tem uns infiltrados na igreja. Eu não estou falando que aqui tem não, mas o Brasil está cheio, um bocado de gente infiltrado, que não é crente, não é convertido, mas quer ser obreiro, e se a gente não tiver cuidado, vira um problema. Você que desejar tem esse livro, e tem esse livro aqui, o segredo para proteger a família. Tem gente que é uma bênção na igreja, a família toda destruída, toda acabada, não cuida da família, porque tem gente que até a voz muda quando chega na igreja, aleluias, e os meninos dizendo, painho não está normal, painho não é assim, painho é perigoso, painho grita, painho xinga, mas quando chega na igreja, aleluias, aí o menino não quer Jesus por causa do comportamento do pai. E olhe para mim, irmãos, eu completei agora 25 anos de casado, estou completando, apesar da minha idade, 30 anos que dirijo igreja, e já sou avô com essa cara de menino, glória a Deus. Eu não sei por que essa risada, mas o que é que acontece? Eu não posso sacrificar minha família por causa da chamada, eu tenho que agregar minha família na chamada de Deus, eu tenho que dar tempo à minha família. E como é que protege a família? É só orar? Não. Tem umas irmãs que oram muito, mas o marido chega em casa, ela está com a touquinha de assaltante de banco, assustando todo mundo. E aí o marido pensa que um assalto é ela, glória a Deus. Então, como é que protege a família? A mulher tem que cumprir seu papel, o homem tem que cumprir seu papel. E aqui eu trabalho sobre Josué. E esse livro eu lancei agora na Convenção da Bahia, O Segredo da Verdadeira Esposa de Pastor. Esse livro serve para a esposa de pastor e para a esposa de obreiro. Porque o classe que sofre na igreja é esposa de obreiro. Primeiro, que alguma nem sabia que o marido ia ser crente. Aí o marido aceita Jesus, Jesus chama, e agora ela foi envolvida na obra. Aí a igreja cobra que ela pregue, que ela zele a igreja, que ela reja os grupos tudo, ande bem bonita. Aí não é brincadeira. E o pior, se ela se arrumar muito, é vaidosa. Ah, que vaidade terrível. Se não se arruma, eu não sei como é que esse homem casou com um mondrongo desse. Se fala com todo mundo, mas é metida, é paíca. Se não fala, é orgulhosa. Se ajuda o marido, quer tomar a frente da obra. Se não ajuda, é uma parasita. Então, irmãos, é uma... Então, aí eu escrevi esse livro, juntamente com a minha esposa, O Segredo da Verdadeira Esposa de Pastor. Aqui eu trato sobre isso, perda de identidade, está ali, o irmão está naquela banca ali, o irmão já levantou os livros ali, nessa banca aqui vai estar junto com os livros ali, com o nosso querido pastor, me fugiu, pastor Celso, né? Meu Deus, meus amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no texto do tema. Eu gosto muito de respeitar essa questão de temática. Eu só não respeito a questão da temática quando Deus me dá uma outra direção, porque Ele é o Senhor da obra. Mas a temática, ela é muito interessante você pensar sobre ela. Então, já que uma parte está de pé e o pastor da igreja está de pé, todos se coloquem de pé. E abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e nós vamos observar dois textos. Nós vamos observar o texto de número 6 e o texto de número 9, ou seja, dois versículos, versículo 6 e o versículo 9. Os que encontraram, dê um sinal pentecostal. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Versículo 9: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Eu vou pensar aqui com os irmãos a seguinte temática: não pare, a missão é nobre. Por favor, compartilhe isso para dois irmãos. Diga: não pare, a missão é nobre. Podeis tomar o vosso assento. Todos aqui conhecem que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos é um homem chamado Lucas. Lucas é um médico, um homem que era leal ao apóstolo São Paulo. Se você observa a caminhada de Paulo,
Lucas é um dos poucos que permanece do seu lado, mesmo diante das adversidades. Você só vai conhecer quem ama você de verdade quando você enfrentar uma grande adversidade. Você vai perceber quem te segue por interesse e quem te segue por amor e respeito. Quem te segue porque reconhece Deus na tua vida e quem te segue porque queria tirar alguma vantagem do ministério e da bênção que Deus colocou sobre você. Não é o caso do Dr. Lucas. E quando ele escreve este capítulo, que a gente precisa voltar um pouco para entender, e eu vou fazer isso de forma bem rápida em virtude do horário, você observa que esta igreja, a igreja de Corinto, é uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo São Paulo. O capítulo 18 de Atos é a fundação desta igreja. Aqui começa a igreja de Corinto, capítulo 18. Aqui Paulo está na segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo sai fazendo dupla com Barnabé. Barnabé era um discipulador, vamos dizer, do apóstolo Paulo. Foi ele quem acreditou em Paulo quando ninguém acreditou. Nem o colégio apostólico acreditou na conversão de Paulo. Quem pegou Paulo, levou no colégio apostólico, foi Barnabé. E quem foi em Tarso buscar Paulo para ajudar no pastoreio de Antioquia da Síria, foi Barnabé. Todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Todos nós precisamos ser agradecidos àqueles que viu Deus em nós enquanto outros não viam. Todos nós precisamos ser agradecidos àqueles que nos estendeu a mão e nos ensinou o caminho. E nesta primeira viagem, a primeira viagem de Paulo é fantástica, é fenomenal, porque eles vão para a região da Galácia. Todos aqui conhecem que a região da Galácia não era um lugar específico, era uma região. Esta região tinha algumas cidades, como Icônio, Derbe, Listra. E lá nessa cidade aconteceu coisas extraordinárias. Primeiro, o evangelho foi pregado. Nada pode substituir o evangelho. Tem gente substituindo o evangelho por movimento. Não, o evangelho de Cristo é suficiente para fazer a transformação no lugar. E este evangelho também foi acompanhado de sinais. O texto diz que, e vendo que o paralítico tinha fé, Paulo ordenou que ele se levantasse. E Paulo ordena aquele homem, ele se levanta. Nessa primeira viagem missionária, quem é que fica impactado? Timóteo. Timóteo era um adolescente de 13 anos de idade. Ele fica impactado em ver, primeiro, um homem cheio de Deus. Segundo, um homem que não toma glória para si, mas tributa a glória ao Senhor dos exércitos. Nós estamos vivendo uma geração que não pode pregar uma mensagem que já se acha o pequeno eu sou da igreja, o Jesus Júnior, a última Coca-Cola do deserto. Até o glória a Deus muda, até o jeito de andar muda. Deus não está procurando gente que quer glória, Deus está procurando gente que quer servir a igreja e tributar a Ele a glória. Paulo podia dizer, eu sou demais. Não tem aqueles irmãos que dizem, eu oro muito. Um dia uma irmã me perguntou, aquele culto que você prega, Deus faz tudo o que quer fazer. Aí quando eu fui saindo, ela disse, você sabe por que Deus operou hoje? Eu digo, porque Ele quis. Ela disse, não, porque eu orei 7 horas de relógio para Deus operar. Eu perguntei, se Deus não tivesse operado, a culpa era sua ou era minha? Porque tem gente que quando Deus opera, a culpa é dele. Quando Deus não opera, a culpa é do pregador. Na verdade, Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Senhor dos senhores. Ali Timóteo fica impactado.